Kátia, a respeito da tutela e a curatela, que é um tema que também se concatena com o direito, o que seria essa tutela ou a curatela dentro da constelação familiar? Olha, no meu caso específico, quando a minha mãe teve o segundo AVC, que levou à consequência de um Alzheimer, né? Na época, a advogada me sugeriu que eu assinasse uma curatela. Se eu fosse filha única, não seria necessário isso, mas como eu tenho um irmão, eu assinei uma responsabilidade sobre a minha mãe, ou seja, a minha mãe é uma pessoa interditada judicialmente e a minha irmã, ela cedeu os direitos dela a mim, para eu administrar a vida da minha mãe. A partir do momento que um filho assina a curatela da mãe, ele recebe uma carga, ele recebe um peso excedente a ele. Porque o correto é você dividir a atenção, os cuidados e todos os problemas que vêm de doença de um idoso. Entendeu? O ideal seria esse. Não ocorreu da minha parte, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, quando as pessoas me perguntam se eu sou a favor ou contra a curatela, eu sou contra, porque foi um peso muito grande para mim, entendeu? E eu acredito que as pessoas devam ter a maturidade para sentar e conversar e ver o que é certo e o que é errado. O que é o equilíbrio? Porque para um irmão, ele é sobrecarregado com tantas informações, tantos problemas, entendeu? Uau! Então, Isso adoece os filhos? Hum? Isso adoece os filhos? Sim, isso adoece os filhos porque você fica sobrecarregado, né? No meu caso, eu fiquei sobrecarregada, entendeu? Então, assim, a constelação familiar chegou para mim no momento em que eu precisava buscar informações dentro de mim, dos meus antepassados e o entendimento. Eu sempre tive necessidade de entender as coisas, né? Racionalmente para mim, né? Por que eu escolhi assinar uma curatela? Por que eu entrei numa situação que não foi agradável para mim, né? Então, assim, na época, eu comecei a conhecer filhos que cuidavam de pais. E quando, nesse processo de eu cuidar da minha mãe, por incrível que pareça, né, por uma lei energética, né, as pessoas chegaram a mim e conversando comigo, sentaram e conversaram comigo, né? Então, eu vou contar para você hoje 3 casos, né? Não posso citar o nome, a primeira pessoa faleceu, né? Eu vou falar como D1, tá? Essa pessoa era uma mulher, ela era divorciada, cuidava de uma filha, e a mãe dela ficou idosa e doente. Então, ela saiu da casa dela para morar na casa dos pais e levou a filha dela junto, né? Na época, ela ainda tinha pai idoso, então ela cuidou da mãe em torno de 8, 9 anos. Então, quando a mãe dela faleceu, ela chegou na época a conversar com a irmã e com o irmão, né? Se pudessem, né, haver uma divisão, né? Se poderia haver uma divisão de cuidados. E os irmãos não desejavam. Ela não era filha única. Então, quando ela começou a cuidar do pai, ela começou a ficar doente. Mas ela achava que fosse, por exemplo, uma rinite alérgica, que ela estava tendo tosses repetitivas por causa de uma alergia comum. E mais tarde, quando o pai dela foi internado para cuidar da saúde, o médico, né, teve uma grande sacada, né, de falar assim, não, eu quero atender a senhora. E nesse atendimento, foi descoberto que ela estava com câncer, né? Então, essa senhora veio a óbito. Esse é o primeiro caso, né? E o segundo caso é uma pessoa, uma mulher, né, solteira, chamada K1, e filha única, né? Pais separados, a mãe começou a ficar doente com Alzheimer e
ela começou a cuidar da mãe. Depois de um tempo, ela teve câncer e usa bolsa de colostomia. Após alguns anos, a mãe veio a óbito. O terceiro caso é o K2, né? É uma mulher em torno dos seus 30 e poucos anos, solteira, não é filha única, tinha mais 2 irmãs, pais separados, ela morava com a mãe e a mãe começou a apresentar Alzheimer. E ela começou a cuidar da mãe, né? Com todo o cuidado necessário para um idoso. E chegou algum tempo, ela também apresentou câncer, entendeu? Câncer de mama e depois outro tipo de câncer. E em seguida, mais ou menos nesse período, ela internou a mãe teve um AVC na clínica e tal, e veio a óbito. E em momento nenhum, as irmãs dela quiseram dividir o cuidado com a mãe. Então, a experiência que eu posso lhe passar hoje, e eu sei que muitos filhos estão me ouvindo, e eu desejo do fundo do meu coração que todos me ouçam, né? Em 2019, né, mais ou menos, 2018, quando minha mãe teve o segundo AVC, eu fiquei doente. Não foi de câncer, foi um problema sério intestinal, em que eu, graças a Deus, na época, tive um acompanhamento com o meu médico maravilhoso, porque ele simplesmente falava para mim, cuide-se. E foi o que eu fiz por mim, né? Então, eu já estava num processo de me curar e de entender o que acontece com o seu corpo físico quando você cuida do outro. E esse outro é seu pai ou sua mãe, né? Ou um filho, por um outro exemplo. Então, assim, essas 3 pessoas que eu lhe dei exemplo, todas 3 tiveram câncer. Eu não estou estudando ainda outras doenças, eu estudo basicamente essa, porque está chegando a mim muitas informações de pessoas que estão doentes. E assim, os filhos chegam a mim sem entender por que eles estão doentes. Porque eles estão dentro do amor cego. Então, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi em homenagem à minha mãe, né? Porque através da minha mãe, do cuidar da minha mãe, eu me vi. Porque quando você olha muito o outro, você não se vê. E quando você ama o outro mais do que você fica doente. Simplesmente isso, né? Porque os filhos se sentem com uma dívida imensa com os pais. Principalmente com a mãe, porque foi ela que lhe deu a vida. Entendeu? Então, você dentro de si, você tem uma culpa, né? Porque eu recebi tanto e tanto amor, tanto carinho, tanto afeto. E você busca essa compensação através do cuidar e você se fragiliza ficando doente. Isso eu descobri. Entendeu? Então, eu conheci o caso dessa pessoa, D1, há muitos anos atrás. Essa pessoa veio a óbito e eu comecei a observar essa pessoa, a primeira pessoa que chegou a mim. E as outras pessoas, quando chegaram a mim, porque assim, você está dentro de uma situação e você não se enxerga. Você fica naquele trabalho direto, né, de mercado, farmácia, hortifruti, leva ao médico, vê as plantonistas, cuidas do interesse da outra pessoa e os seus interesses. Então, o amor cego é o oposto do amor saudável. Ou seja, você, para cuidar do outro, você tem que estar saudável. A pergunta é, será que você está saudável? Será que você se ama com toda a potência que você precisa se amar? Porque os pais já tiveram o caminho deles e nós temos o nosso.